No vídeo de hoje eu vou te falar quais são as 3 coisas que você tem que ter para aprender uma língua estrangeira depois de adulto, tá? Quem disse isso foi o professor Stephen Krashen, tá? Para quem não conhece, o professor Stephen Krashen ficou muito conhecido pela teoria ou pela hipótese do Comprehensible Input, que é aquela que diz que a gente não aprende línguas, a gente adquire línguas na medida em que entende mensagens, tá? Então, segundo o professor Stephen Krashen, as 3 coisas que você tem que ter para falar uma língua estrangeira são, a primeira delas, motivação. O que é motivação? Motivação, em outras palavras, é o porquê você quer aprender aquela língua, tá? Então, para dar um exemplo, quando você mora nos Estados Unidos, a sua motivação é grande, porque você precisa falar inglês para se comunicar com todo mundo, para ir de um lugar para o outro, para comprar comida e tudo mais. Então, se a sua motivação é grande, é meio caminho andado para você aprender uma língua estrangeira, tá? Se o seu trabalho, se o seu salário, se o seu emprego, a sua sobrevivência depende disso, você tem muito mais chances de aprender aí muito mais rápido. A segunda coisa é a autoestima, e a autoestima é muito importante. A autoestima tem a ver com vencer a timidez, tá bom? Então, para você se comunicar, e para você se comunicar em várias línguas, numa língua estrangeira, você tem que trabalhar a timidez, vencer a timidez. A timidez é uma doença e ela precisa ser vencida, tá? É mais ou menos o mesmo mecanismo de você vencer a timidez, a vergonha de falar na frente de uma câmera ou subir no palco e falar em público. Muita gente tem medo disso, tá bom? E a terceira coisa que você tem que ter é um controle da ansiedade, tá? Lembrando que a ansiedade, ela não vai ser 0, ela vai ser próxima de 0 se você tiver um bom controle sobre a ansiedade, tá bom? Segundo o professor Stephen Krashen, um cenário favorável para você aprender uma língua é aquele em que o assunto que vocês estão conversando é tão interessante, é tão relevante aquilo, que o aluno esquece que está aprendendo uma língua estrangeira, de tanto que ele gosta daquilo, de tão relevante que é aquele assunto, tá bom? Então, esses são os 3 aspectos, as 3 coisas que você precisa ter para aprender uma língua estrangeira, tá? Se você quiser ficar fluente em inglês, você tem que trabalhar essas 3 coisas. Primeiro, a sua motivação, saber por que você quer aprender inglês, qual é a sua motivação de aprender inglês, por que você está fazendo aquilo. Segundo, trabalhar a sua autoestima, e isso é importante para você se comunicar bem, seja na frente da câmera, seja falando na frente do público. E a terceira é o controle da ansiedade, lembrando que a ansiedade não vai ser 0, porque ansiedade 0 não gera movimento, então você tem que ter um pouco de ansiedade para levantar da cama todos os dias, mas um controle dela, saber administrar bem, saber controlar bem, para que você consiga o melhor aproveitamento.